Este vídeo não diminui a importância de estudar ou adquirir conhecimento formal. Muito pelo contrário, conhecimento é fundamental para o nosso crescimento. Porém, a intenção aqui é mostrar que o seu poder vai muito além dos diplomas e títulos acadêmicos. Os exemplos que você verá a seguir são histórias reais de pessoas que, mesmo sem uma formação tradicional ou tendo saído cedo da escola, alcançaram um sucesso estrondoso. Elas revelam que o que realmente move a vida delas é a crença profunda no próprio potencial, a força da mente, a clareza de visão e, principalmente, a prática da lei da atração, a capacidade de imaginar, sentir e agir para transformar sonhos em realidade. Acreditar nos seus sonhos é o primeiro passo para transformá-los em realidade. Muitas vezes, o que nos limita não são as circunstâncias ao nosso redor, mas as crenças que carregamos dentro de nós mesmos. Essas crenças moldam nosso estado emocional, nossa visão de mundo e muitas vezes nos prendem a um lugar onde o medo, a dúvida e a insegurança dominam. Mas, imagine por um momento se você pudesse se libertar dessas barreiras internas. E se, independentemente de onde você esteja agora, seja qual for seu estado emocional ou suas limitações, você pudesse escolher olhar para a frente, com fé e coragem e abraçar a possibilidade de um futuro diferente? Quando você acredita verdadeiramente no seu sonho, você começa a alinhar sua mente, seu coração e suas ações com aquilo que deseja criar. Acredite, não importa o que dizem seus medos ou suas dúvidas, eles não definem quem você é, nem o que pode alcançar. Eu sou Bob Proctor e hoje compartilho minha história como tudo começou, uma jornada impulsionada pela lei da atração e pelo poder da mente. Eu não obtive uma formação acadêmica convencional, deixei a escola cedo, mas nunca deixei que isso definisse meu destino. Talvez você já tenha visto o filme A Procura da Felicidade. O filme é sobre minha vida, me chamo Chris Gardner e minha história é feita de luta, dor, mas acima de tudo, de fé e perseverança. Eu não tive uma educação formal que me preparasse para o sucesso. Na verdade, durante muito tempo, eu não tinha nem onde morar. Eu era um homem sem teto, lutando para criar meu filho pequeno no meio das ruas de São Francisco. Eu não escolhi essa vida, a vida me colocou nela. Passei noites em abrigos, estações de metrô, qualquer lugar que pudesse proteger meu filho e a mim do frio. Mas mesmo ali, no meio do caos, eu tinha um sonho. Eu acreditava, mesmo quando tudo parecia impossível, que podia transformar nossa realidade. Houve um tempo em que eu e minha família morávamos em uma van. Eu dormia em estacionamento de fábrica. Nós éramos pobres. Não só financeiramente. Estávamos emocionalmente quebrados, espiritualmente feridos. Eu não terminei o ensino médio. Saí da escola para trabalhar e ajudar meus pais. Tive que crescer rápido. Se você me conhecesse nos meus 20 e poucos anos, talvez não acreditasse que um dia escreveria dezenas de livros, faria parte do documentário O Segredo, ou que me tornaria milionário ensinando pessoas a viverem com propósito e prosperidade. Naquela época, eu estava literalmente na rua, sem dinheiro, sem casa, sem perspectivas, mas com algo que poucos viam, uma obsessão por mudar minha realidade. Nunca fui alguém que seguiu a rota acadêmica convencional.
Eu não tinha diploma de prestígio, não frequentava eventos de elite e ninguém apostava em mim. Mas eu acreditava. Acredite quando eu digo. Eu não era o tipo de cara que os professores apontavam como promissor. Na verdade, passei grande parte da minha juventude sendo subestimado. Cresci com dislexia, tirava notas ruins e odiava ler. A escola era um ambiente onde eu me sentia constantemente inferiorizado. E mesmo assim, aqui estou eu. Sou Lisa Nichols. E se você tivesse me visto anos atrás, talvez não tivesse acreditado que um dia eu subiria em palcos ao redor do mundo, impactando milhões com minha voz, minha história e minha energia. Eu era uma mãe solo, morando em um pequeno apartamento, sobrevivendo com vale-refeição e contando moedas para comprar fraldas para o meu filho. Mas mesmo naquele momento, havia algo dentro de mim que dizia: você nasceu para mais. A escola nunca foi um lugar onde eu me sentia brilhante. Na verdade, me disseram na 7ª série que eu tinha deficiência de aprendizagem e que não era boa o suficiente. E por muito tempo, eu acreditei. Não me formei numa universidade prestigiada, nem fui cercada por pessoas que me incentivavam a sonhar grande. Mas havia uma coisa que ninguém conseguia tirar de mim: a minha visão. Minha jornada até o sucesso foi tudo menos fácil. Nasci em Nova York e desde pequeno enfrentei desafios que quase me fizeram desistir dos meus sonhos antes mesmo de começar. Por conta de complicações no parto, perdi o controle de alguns músculos faciais, o que me deu uma expressão única e que muitas pessoas achavam estranha. Isso me fez ser alvo de bullying e exclusão, mas eu aprendi a transformar minha diferença em força. Cresci em um ambiente complicado, com dificuldades financeiras. Tive que batalhar muito para encontrar meu lugar no mundo. Saí da escola sem grandes perspectivas e, por um bom tempo, mal conseguia pagar minhas contas. Passei por situações muito difíceis. Lembro que, certa vez, precisei vender meu cachorro porque não tinha dinheiro para alimentá-lo. Foi um momento de dor, mas também de aprendizado e determinação. Sou Rhonda Byrne, e se você conhece o segredo, então já sabe, a lei da atração mudou completamente a minha vida. Mas o que talvez você não saiba é que, antes disso, eu estava em um dos momentos mais difíceis da minha existência. Eu não era uma expert em espiritualidade, nem alguém com um currículo acadêmico impressionante. Eu era uma produtora de TV esgotada, emocionalmente quebrada e à beira do colapso. Meu pai havia falecido, minha carreira estava ruindo, meu relacionamento familiar se desfazia, tudo parecia desmoronar. Meu nome é Damon John. E se você me vê hoje no Shark Tank como investidor, empreendedor ou CEO da Fubu, talvez pense que minha vida sempre foi fácil. Mas a verdade é que minha história começou bem longe do sucesso, bem longe de qualquer glamour. Cresci no Queens, em Nova York, criado por uma mãe incrível, que fazia o possível e o impossível para me dar o mínimo. Meu pai nos deixou quando eu era bem pequeno. Não tive herança, não tive contatos, não tive diploma universitário. O que eu tive foi uma certeza: ninguém ia fazer por mim. Ou eu construía meu caminho, ou ninguém faria isso. A minha história não é sobre talento, sorte ou privilégios. É sobre luta, resiliência e a escolha consciente de transformar a minha vida, mesmo quando tudo ao meu redor dizia que eu não conseguiria. Cresci em um lar marcado pela violência e pela pobreza. Minha mãe era abusiva e nós mal tínhamos o suficiente para sobreviver. Não tive uma infância fácil. Na escola, era só mais um garoto invisível, sem diploma, sem perspectivas claras. Aos 17 anos, eu já sabia que o caminho tradicional não era para mim. Eu precisava encontrar um jeito diferente de vencer. Meu nome é Joe Dispenza. E embora você talvez me conheça hoje como palestrante internacional, pesquisador da mente humana e autor de best-sellers como Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, minha história não começou com luz, fama ou sucesso. Começou com dor, com trauma, com um acidente que quase me deixou paralítico para o resto da vida. Em 1986, fui atropelado por um carro enquanto participava de um triatlo. Quebrei 6 vértebras da coluna. Os médicos me disseram que eu nunca mais andaria, a menos que me submetesse a uma cirurgia arriscada e altamente invasiva. Mas algo em mim recusava aceitar aquele prognóstico. Naquela maca de hospital, algo despertou.
Se meus pensamentos me trouxeram até aqui, será que eles também podem me tirar disso? Foi ali que minha jornada real começou. Eu parei tudo, decidi que não iria operar. Ao invés disso, me isolei e passei horas por dia, todos os dias, visualizando minha coluna perfeitamente restaurada, detalhe por detalhe, célula por célula. Eu via os ossos se regenerando, sentia a cura no meu corpo antes de ela existir fisicamente. A mente, aprendi naquele processo, não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. E então, em apenas 10 semanas, eu voltei a andar. Mas aquilo foi só o começo. Eu não voltei a ser quem era. Eu voltei renascido, determinado a entender como pensamentos e emoções criam realidades físicas. Desde muito jovem, senti que havia algo maior para mim do que apenas seguir o currículo formal. Foi quando comecei a estudar a mente humana, os pensamentos e o poder da mentalidade que minha vida começou a se transformar de verdade. Durante anos, trabalhei em empregos que pagavam pouco, enquanto observava pessoas aparentemente menos preparadas avançarem em suas carreiras e vidas. Eu me perguntava, por que não eu? A resposta veio da lei da atração, essa força invisível que responde aos meus pensamentos mais profundos. Quando decidi mudar minha mentalidade, passei a me concentrar no que eu desejava: prosperidade, propósito, liberdade. Visualizava minha vida ideal, eu ensinando, inspirando milhões, vivendo com abundância. Fiquei obcecado com essa visão. O segredo foi o que muitos chamam de lei da atração, mas que para mim sempre foi a força da mente focada e o poder da ação alinhada. Eu me mantive visualizando um futuro diferente, um futuro onde eu pudesse oferecer segurança, conforto e dignidade para meu filho e para mim. Cada dia era uma batalha. Enquanto tentava aprender tudo sobre o mercado financeiro, eu trabalhava duro, enfrentava rejeições, dormia pouco, mas nunca perdi a fé em mim mesmo e naquilo que eu queria criar. Eu sabia que a mente cria a realidade e que a persistência gera a mudança. Mas havia algo em mim, um desejo profundo. Eu não queria só sobreviver, eu queria criar, queria inspirar, queria algo tão grande que ninguém à minha volta ousava sonhar. E foi aí que a minha mente se tornou o meu maior recurso. Comecei a praticar algo que só anos depois eu descobriria ter nome: Lei da Atração. Todos os dias eu dirigia até as colinas de Los Angeles. Sentava-me com vista para a cidade e visualizava, com detalhes, com emoção, o que eu queria viver. Me via em grandes filmes, me via nos bastidores com os maiores diretores. Sentia o aplauso, o reconhecimento, a liberdade financeira. Era como se eu já estivesse vivendo aquilo. E para selar essa energia, fiz algo simbólico. Escrevi um cheque para mim mesmo. Coloquei $10 milhões por serviços prestados como ator. E coloquei a data, 1995. Guardei esse cheque na minha carteira. Toda vez que duvidava de mim, eu o lia. Toda vez que o mundo dizia não, eu dizia, ainda não. Era minha prova física de que o meu futuro estava em andamento, mesmo que os outros não vissem. E adivinha? Em 1995, exatamente como visualizei, recebi um cachê de $10 milhões pelo filme Debbie e Lloyd. Eu chorei. Não só pelo dinheiro, mas porque entendi o poder daquilo que vinha praticando em silêncio. A capacidade de trazer o invisível ao visível através da fé e da imaginação ativa. Quando você acredita verdadeiramente no seu sonho, você começa a alinhar sua mente, seu coração e suas ações com aquilo que deseja criar. Acredite, não importa o que dizem seus medos ou suas dúvidas, eles não definem quem você é, nem o que pode alcançar. Eu era disléxico. A escola nunca foi um lugar onde eu me sentia capaz. Mas ainda assim, dentro de mim existia uma força, uma visão. Comecei a vender chapéus na rua com um amigo. Era tudo que eu podia fazer com os poucos dólares que eu tinha. Costurava, vendia, atendia clientes, embalava. E o mais importante, me via crescendo. Todos os dias, mesmo sem dinheiro, mesmo sem experiência, eu me visualizava sendo um grande empresário. Me via criando algo que o mundo reconheceria.
Sentia a energia da abundância antes mesmo dela se manifestar. Eu não sabia o nome disso na época. Hoje entendo que era a lei da atração. A visualização foi minha âncora. Eu escrevia minhas metas, colava na parede, lia todos os dias. Sentia como seria estar lá e depois agia como se aquilo já fosse realidade. Foi assim que nasceu a FUBU, For Us, By Us, dentro da casa da minha mãe. Fizemos mais de 80 peças ali mesmo, costurando na cozinha. Ela acreditou em mim a ponto de hipotecar a própria casa para me ajudar. E eu sabia, eu não podia falhar. Fomos recusados por lojas, ignorados por investidores, chamados de amadores. Mas eu não parei, porque eu já tinha visto o futuro. E quando você vê, sente e acredita de verdade, não tem como voltar atrás. Anos depois, a FUBU virou uma marca global. Faturei centenas de milhões de dólares. Mas para mim o maior prêmio não foi o dinheiro. Foi provar que você não precisa nascer rico, nem ter diploma para fazer história. O que você precisa é de visão, ação e uma fé que ninguém possa roubar. Queria desesperadamente acreditar que havia um caminho fora daquele ciclo de pobreza, de escassez, de invisibilidade. Foi essa busca interna que me levou a descobrir o poder dos pensamentos, da energia e da lei da atração. A primeira mudança não aconteceu fora, mas dentro. Comecei a perceber que minhas crenças sobre dinheiro, sucesso e merecimento eram tóxicas. Eu acreditava que era errado querer ser rico, que eu não era digno de uma vida boa, que fracassar era meu destino. Mas ao estudar autores como Wallace Wattles, Napoleon Hill e depois com a prática diária da visualização e da gratidão, comecei a perceber que eu podia reescrever meu roteiro mental. Eu me via rico antes de ter um centavo. Andava pelas ruas com a cabeça erguida, imaginando que estava indo fechar um negócio milionário. Me sentava em bibliotecas públicas e lia por horas, sentindo como se estivesse numa universidade invisível que o mundo não via. Eu dizia, o universo é meu mentor. A prosperidade é meu direito de nascimento. Essas afirmações, repetidas com emoção real, começaram a mudar minha frequência vibracional. E então, coisas começaram a acontecer. Uma oportunidade aqui, uma ideia ali, uma conexão inesperada. Comecei a escrever. Publiquei meu primeiro livro, depois outro. Aprendi sobre marketing, copywriting, persuasão, mas tudo isso com uma base espiritual. A ação era inspirada. Era como se o universo estivesse guiando cada passo meu e eu ouvia. O que antes parecia mágica, hoje entendo como a lei da atração respondendo à minha nova vibração. Aqui estou eu. Empreendedor, autor best-seller, mentor de negócios, dono de um dos maiores podcasts do mundo, A Escola da Grandeza. A verdade é que eu não encontrei meu verdadeiro potencial dentro de uma sala de aula. Foi fora dela, quebrando padrões e ouvindo minha intuição, que descobri que eu tinha algo valioso, visão. Eu sempre visualizei algo maior para mim, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Depois que minha carreira no futebol americano acabou por causa de uma lesão no pulso, eu literalmente me vi sem rumo, morando no sofá da minha irmã. Mas havia uma chama dentro de mim, uma voz que dizia, você é mais do que isso. Foi nesse período que comecei a estudar tudo sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. E foi aí que conheci a lei da atração. E tudo mudou. Eu comecei a fazer algo simples. Todos os dias, antes de sair da cama, eu visualizava meu sucesso. Eu me via no palco, falando para milhares de pessoas. Me via gravando podcasts com ícones do mundo. Sentia a emoção como se já estivesse vivendo aquilo. E sabe o que é mais louco? O universo começou a responder. Pessoas, oportunidades, recursos, tudo começou a aparecer quando eu alinhei minha frequência com a visão que eu tinha de mim mesmo. Não estou dizendo que foi fácil. Eu tive que agir, aprender a vender, me comunicar, persistir. Mas a ação era inspirada por uma fé inabalável. Se eu posso imaginá-lo com clareza, posso criá-lo com intenção. Eu passei a entender que meu passado não definia meu valor. O que definia meu futuro era minha energia. E essa energia precisava estar focada, limpa, poderosa.
Aprendi a remover crenças limitantes como você precisa de um diploma para ter sucesso ou você não é bom o suficiente. Essas vozes não eram minhas, eram condicionamentos, e eu escolhi silenciá-las. A descoberta da lei da atração não foi uma coincidência. Foi um reencontro com aquilo que eu já sentia no meu espírito, que eu sou criadora da minha realidade. Eu comecei a visualizar minha vida abundante antes de qualquer sinal físico aparecer. Me via em hotéis 5 estrelas, em aviões de primeira classe, transformando vidas com minha história. Mesmo ainda limpando o chão da cozinha, eu dizia, isso não define meu destino, isso é apenas um capítulo. Eu pratiquei todos os dias. Afirmava em voz alta a mulher que eu estava me tornando, escrevia cartas para mim mesma, descrevendo minha vida em detalhes, como se já estivesse vivendo tudo aquilo. Eu treinava minha mente para se apaixonar pelo futuro que eu ainda não podia ver com os olhos, mas que podia sentir com o coração. A emoção é o combustível da manifestação, e eu chorava de gratidão por coisas que ainda não tinham acontecido, porque no meu espírito já eram reais. Não foi fácil. Teve dor, teve rejeição, teve noites em claro. Mas eu aprendi que você pode sentir medo e ainda assim agir. Eu disse sim a oportunidades antes de me sentir pronta. Fui para o palco mesmo com a voz tremendo. E o universo, ele respondeu. Cada vez que eu dava um passo com fé, surgia uma nova chance, uma nova conexão, um novo milagre. Esquecer o estado presente não significa negar a realidade, mas sim escolher conscientemente não ser dominado por ela. Significa silenciar as vozes internas que dizem não posso ou não sou suficiente e dar lugar àquelas que afirmam eu posso, eu mereço e eu vou realizar. Eu tinha um sonho claro. Queria ser ator e roteirista. E foi com esse sonho que escrevi o roteiro de Rock em apenas 3 dias, inspirado pelas dificuldades que eu mesmo enfrentava. Quando tentei vender o roteiro, as produtoras queriam comprar, mas sem me dar o papel principal. Eu recusei, pois sabia que precisava atuar para mostrar quem eu era. Foi uma aposta arriscada, mas eu acreditava tanto no meu potencial que não abri mão do que acreditava. Quando o Rock estreou, foi um sucesso estrondoso e mudou a minha vida para sempre. Mostrou para o mundo que um cara comum, vindo de um lugar difícil e com várias desvantagens, podia ser um campeão, tanto na tela quanto na vida real. Minha história é sobre perseverança, coragem e fé em si mesmo. Sobre não deixar que suas limitações definam quem você é ou o que pode alcançar. Foi então que minha filha, percebendo minha dor, me entregou um pequeno livro chamado A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Naquele momento, minha mente se abriu. Eu li aquelas palavras com fome, como se fossem água no deserto. Era como se eu tivesse finalmente encontrado algo que sempre esteve dentro de mim, mas que nunca soube usar. O poder da mente, o poder do pensamento, o poder da atração. Aquele livro acendeu uma centelha dentro de mim. Comecei a estudar obsessivamente tudo que envolvia a lei da atração. Napoleon Hill, Charles Haanel, Neville Goddard. Quanto mais eu lia, mais entendia. Nossos pensamentos criam nossa realidade. Sempre, sem exceção. Aquilo era revolucionário para mim. E então, uma nova visão nasceu. Levar esse conhecimento para o mundo, de forma clara, acessível e poderosa. Nasceu aí a ideia de criar o segredo. E foi exatamente nesse ponto que a vida de Rhonda Byrne começou a se transformar, de dentro para fora. Quando ela descobriu que nossos pensamentos têm o poder de moldar a realidade, algo profundo despertou. Já não se tratava apenas de entender uma teoria espiritual ou filosófica, mas de experimentar uma verdade viva, palpável. Tudo o que vivemos começa na mente. Ao mergulhar nos ensinamentos de mestres como Napoleon Hill, Charles Haanel e Neville Goddard, ela percebeu que existia uma linguagem universal que conecta cada ser humano à abundância, à saúde e à realização. E aqui está o detalhe importante. Eu não tinha experiência com cinema. Nunca havia dirigido, escrito ou produzido um documentário daquele nível. Eu não tinha dinheiro sobrando, nem apoio da indústria. Mas eu tinha uma coisa, uma visão inabalável.
Eu me via lançando aquele filme, me via mudando vidas, sentia no meu corpo o sucesso daquela criação antes mesmo que ela existisse no mundo físico. Foi isso que me guiou. Dia após dia, eu me sintonizava com a energia do sucesso. Agradecia antecipadamente pelo impacto que o segredo causaria. Me conectava com pessoas-chave, quase todas por coincidência. Só que eu sabia, não eram coincidências, eram sincronicidades. Era um universo respondendo à minha vibração. E então, aconteceu. O segredo se tornou um fenômeno global. Milhões de pessoas assistiram. O livro foi traduzido para dezenas de idiomas. Transformou vidas. E transformou a minha. Tudo isso sem que eu tivesse um diploma universitário em filosofia, psicologia ou cinema. O que eu tinha era a clareza da intenção e a fé de que o universo conspira com quem ousa visualizar e sentir o futuro antes de vê-lo. Foi aí que comecei a estudar o poder da mente, o comportamento humano e a energia que carregamos. Eu entendi que a qualidade dos meus pensamentos e emoções moldaria a qualidade da minha vida. Aprendi que nossa realidade não é fixa, que somos criadores das nossas experiências. Eu comecei a usar a visualização, a meditação e, acima de tudo, a ação massiva. Acreditar que eu poderia mudar era o primeiro passo. Eu não tinha dinheiro, não tinha formação, mas tinha algo muito poderoso, uma visão clara do que eu queria e a convicção de que merecia mais. A lei da atração não é apenas sobre desejar, é sobre alinhamento completo entre mente, emoção e comportamento. Você precisa sentir o futuro que deseja, agir como se já o vivesse e, ao mesmo tempo, estar aberto para receber. É uma dança constante entre acreditar e agir. Estudei neurociência, epigenética, física quântica, comportamento humano, mas mais do que estudar, eu vivia o que ensinava. Porque tudo o que conquistei, livros, público internacional, reconhecimento mundial, veio de aplicar um princípio simples. Você se torna aquilo que pensa repetidamente, com emoção. A lei da atração é real, mas ela não é mágica, é ciência. Cada pensamento cria uma química, cada emoção dispara sinais no seu corpo. Quando você combina um pensamento claro com uma emoção elevada, você reprograma seu cérebro e seu corpo para o futuro. E quando você faz isso com consistência, o universo responde com sincronicidade. Foi assim que eu criei a vida que tenho hoje. Não porque tive os melhores diplomas, mas porque entendi que a mente é mais poderosa que qualquer currículo. Eu ensinei a mim mesmo como gerar novas possibilidades com minha energia. E tenho visto milhares de pessoas ao redor do mundo fazerem o mesmo. Curar doenças, manifestar relacionamentos, criar riqueza. Tudo a partir de uma mudança interna. Aos poucos, comecei a investir em mim mesmo. Livros, cursos, mentores. Acreditei que jardim que se rega, cresce. Então, reguei minha mente com pensamentos de abundância, autoaceitação e confiança. Cada manhã eu dizia: eu sou um canal para o sucesso. Eu atraio riqueza e espiritualidade em harmonia. Com o tempo, convidei para minha vida oportunidades que refletiam essa nova vibração interior. E então começou a acontecer. Primeiramente, pequenos avanços, convites para palestrar, interesse de pessoas dispostas a pagar pelo meu conhecimento. Cada passo me impulsionava ainda mais. Quando comecei a inspirar indivíduos a reprogramar suas crenças e a superar limitações, meu trabalho se tornou amplificado. Eu me tornava um reflexo do que ensinava. Mentalidade de crescimento, abundância ilimitada e confiança no fluxo do universo. Eu construí uma carreira como autor best-seller, consultor, mentor de empreendedores e de pessoas que buscam transformação interior. Eu não tinha diploma universitário. O que tinha era disciplina mental e fé inabalável. A lei da atração não era um modismo para mim, era um estilo de vida. Eu fazia meus aforismos pessoais, guardava minha visão mental e ajustava meu foco sempre que me sentia inseguro ou com medo. É importante dizer, não foi sorte. Foi a consciência de que o universo corresponde ao estado vibracional dos meus pensamentos. Quando aderi à vibração da prosperidade, as circunstâncias começaram a se alinhar. Meus ganhos financeiros aumentaram, sim, mas o que mais me trouxe realização
foi perceber o impacto de transformar mentalidades em várias partes do mundo. No fim, consegui uma vaga como estagiário em uma corretora de valores. Foi o começo da virada. Com determinação, disciplina e visão, construí uma carreira de sucesso e hoje sou empresário, palestrante e autor. O que quero que você saiba é que não importa onde você começa, nem as dificuldades que enfrenta. A sua mente, sua fé e sua ação são as ferramentas mais poderosas que você tem para criar a vida que deseja. Acredite, visualize e nunca pare de agir. Se eu conseguir, vivendo nas ruas com meu filho nos braços, você também consegue. Nunca fui formado por nenhuma grande escola, mas fui formado pela vida, pelas dificuldades, pelos sonhos, pelo silêncio que me obrigou a criar algo dentro de mim. Hoje, acredito firmemente que a realidade é moldável e que os pensamentos são pinceles com os quais pintamos nosso destino. Se eu tivesse acreditado no que diziam de mim, teria parado. Mas acreditei no que sentia, acreditei que podia. E o universo respondeu. Ele sempre responde à nossa vibração, não ao nosso medo, mas à nossa coragem de imaginar mais. Se você está aí, preso em circunstâncias difíceis, lembre-se, você tem tudo o que precisa dentro de você. Veja, sinta, acredite. E depois, haja como se já fosse real. O resto, o universo cuida. Hoje, sou autor de dezenas de livros, entre eles A Chave ou Attractor Factor e Zero Limits. Já palestrei em diversos países, ajudei milhares de pessoas a se libertarem da mentalidade de escassez. Sim, eu sou rico, mas mais do que isso, eu sou livre. E foi a mudança de mentalidade, não um diploma, que me levou até aqui. Você não precisa de um histórico perfeito, precisa de uma decisão, a de assumir responsabilidade total pela sua realidade. O que você sente agora é o que você está criando amanhã. A abundância começa no pensamento, e o universo está esperando que você diga, com clareza, estou pronto. Hoje, eu vivo o que antes era só uma imagem mental. Viajo o mundo e entrevistei grandes nomes como Tony Robbins, Kobe Bryant, Jay Sherry, Brené Brown. Mas, mais importante do que isso, eu ajudo milhões de pessoas a se libertarem das amarras que a sociedade coloca nelas. Porque se eu conseguir, sem formação acadêmica, sem dinheiro, sem apoio, qualquer um pode, desde que se comprometa com uma visão maior e aprenda a dominar sua mente. A lei da atração não é mágica no sentido de sentar e esperar. Ela exige clareza, emoção, repetição e movimento. Quando você pensa, sente e age como quem já é o que deseja ser, o mundo começa a se curvar à sua energia. E foi assim que eu saí do fundo do poço para construir uma vida que antes parecia impossível. Hoje, sou CEO de uma empresa multimilionária. Escrevi livros, falei para multidões, sentei com líderes globais. E nada disso foi porque eu tinha o papel certo. Foi porque eu me tornei a mulher certa. A mulher que decidiu que seu passado não seria sua prisão, mas sim seu trampolim. Se você está lendo isso agora e se sente preso, desacreditado, sozinho, saiba disso. Você não é sua dor. Você não é seu erro. Você é sua possibilidade. E tudo começa quando você muda o que acredita sobre si mesmo. Acredite no invisível. Haja com coragem. Sinta antes de ver. E lembre-se, a lei da atração responde à sua vibração, não às suas circunstâncias. Você nasceu para algo grande. Agora é sua vez de assumir o controle da sua narrativa. Eu acredito que quando você visualiza claramente seu objetivo, mantém o foco e se recusa a desistir, o universo conspira a seu favor. Se você está enfrentando momentos difíceis, lembre-se, o caminho para a vitória começa dentro de você, na sua mente e no seu coração. Eu sou a prova viva de que mesmo nas piores circunstâncias, é possível transformar a dor em força e o sonho em realidade. Hoje minha missão é continuar levando essa mensagem, que você não precisa ser perfeito, formado ou validado por sistemas externos para criar uma vida extraordinária. Você precisa se alinhar, precisa sentir, precisa crer. Seus pensamentos são como pincéis e a vida uma tela. O que você pinta nela é responsabilidade sua.
Se eu, uma mulher quebrada emocionalmente e sem rumo, conseguir mudar tudo com o poder do pensamento, você também pode. Comece agora. Visualize, sinta gratidão, sinta o amor e nunca duvide, o segredo está dentro de você. Hoje sou uma das maiores referências mundiais em desenvolvimento pessoal, mentor de líderes, atletas e celebridades. Mas tudo começou com a decisão simples de não aceitar um destino menor do que eu sonhava. Se eu consegui, vindo de uma realidade tão difícil e sem nenhum diploma, você também pode. Minha mensagem é clara: o poder está dentro de você. Sua mente é o motor, sua emoção é o combustível e sua ação é o caminho. Acredite nisso, pratique todos os dias e verá como a vida muda. Lembre-se, não importa onde você nasceu, o que você estudou ou as dificuldades que enfrentou. O que importa é o que você escolhe criar agora. Você não é vítima do seu passado, da sua genética, nem da sua história. Você é um criador. E o primeiro passo é simples. Feche os olhos e veja o futuro que você deseja como se já existisse agora. Sinta a emoção. Fique lá. Reforce isso todos os dias. E então, haja como alguém que já vive essa realidade. O campo quântico responde não ao que você deseja, mas ao que você é. A transformação não exige um diploma, exige decisão, repetição e fé. Eu sou prova viva disso. Hoje, quando sou perguntado como você conseguiu isso sem educação formal, respondo com orgulho, porque aprendi a educar minha mente, e você também pode, desde já. Leve sempre à frente, visualize com clareza, mantenha a energia positiva, elimine crenças limitantes e coloque ação inspirada. Foque no que você quer, não no que tem medo de perder. Observe os sinais, sincronicidades, encontros inesperados, insights repentinos, são os indicadores de que você está vibrando alinhado com os seus desejos. Eu vivi isso intensamente e digo a você, a lei da atração não escolhe quem tem diploma, ela escolhe quem tem convicção, persistência e a coragem de acreditar na própria mente. Se você está começando com pouco ou com nada, saiba, você já tem tudo. Você tem a mente, você tem a ideia, você tem o poder. E se ninguém acreditar em você ainda, não tem problema. Se você acredita, o universo vai abrir o caminho. Se você está me ouvindo agora, talvez esteja onde eu já estive, confuso, sem direção, sentindo que não pertence. Mas eu digo com todo o meu coração, tudo pode mudar quando você decide assumir o controle da sua mente. Visualize, acredite, haja. E então, receba. E agora que você ouviu essas histórias, reais, humanas, poderosas, talvez esteja se perguntando, mas e eu? Será que também posso? A resposta é simples. Sim, você pode. Porque o que essas pessoas têm em comum não é um diploma de prestígio, nem uma formação impecável. O que elas têm em comum é a decisão inabalável de acreditar em si mesmas, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Elas não esperaram estar prontas, não esperaram ter todas as respostas, elas deram o primeiro passo com o que tinham, uma ideia, um sonho, uma faísca. E o que as levou além? A persistência. Muito mais importante que o lugar onde você estudou é o lugar onde você decide chegar. Mais forte do que qualquer currículo é a sua vontade de continuar. A verdadeira educação é aquela que você constrói todos os dias, com os erros que comete, com os livros que lê, com as atitudes que escolhe. Sim, o mundo valoriza diplomas, mas o universo responde à intenção, à vibração, à ação inspirada. E o mais importante de tudo, o poder para mudar sua vida está dentro de você, na sua capacidade de sonhar alto, de manter o foco e de agir mesmo quando tudo parece difícil. Acredite nos seus sonhos mesmo quando ninguém mais acreditar, porque a verdadeira transformação começa no momento em que você decide que é possível e está disposto a fazer acontecer. Você não precisa da permissão de ninguém. Você não precisa esperar mais um ano, mais um curso, mais um sinal. Você só precisa dizer a si mesmo: eu acredito, eu mereço e eu vou.
Porque no final das contas, o maior segredo nunca esteve escondido. Ele sempre esteve aí, dentro de você.